Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, reunidos para celebrar hoje a festa da Transfiguração do Senhor, acolhemos a todos e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, para juntos rezarmos esta Eucaristia e colocar diante do Senhor todas as vossas intenções. Diante da misericórdia do Senhor, que nos convida a escutar seu Filho Jesus, peçamos perdão pelas vezes que fomos desobedientes à palavra do Pai, à palavra de Jesus, pelas vezes que não assumimos em nossa vida compromisso da mesma missão de Jesus, a nossa missão de batizados. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra, paz por alabados. Glória a Deus na terra e nos céus. Paz na terra. Senhor
Oremos. Deus eterno e onipotente, que na gloriosa transfiguração do vosso Filho unigênito, confirmastes os mistérios da fé com o testemunho da lei e dos profetas, e de modo admirável anunciastes a adoção filial perfeita, fazei que, escutando a palavra do vosso amado Filho, mereçamos participar na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Estava eu a olhar quando foram colocados tronos e um ancião sentou-se. As suas vestes eram brancas como a neve e os seus cabelos como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo como rodas de lume vivo. Um rio de fogo corria irrompendo diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades o assistiam. O tribunal abriu a sessão e os livros foram abertos. Contemplava eu as visões da noite, quando sobre as nuvens do céu veio alguém semelhante a um filho do homem. Dirigiu-se para o ancião venerável e conduziram-no à sua presença. Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza, e todos os povos e nações o serviram. O seu poder é eterno, que nunca passará, e o seu reino jamais será destruído. Palavra do Senhor. O Senhor é Rei, o Altíssimo sobre toda a terra. O Senhor é Rei, o Altíssimo sobre toda a terra.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou resplandecente como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias a falar com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda ele estava a falar quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual eu pus toda a minha complacência. Escutai-o. Ao ouvirem estas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém senão Jesus. Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: Não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Caríssimos peregrinos, a festa da transfiguração do Senhor é, antes de tudo, da paixão e morte de Cristo, a transfiguração que prepara os apóstolos para compreender esse mistério, no qual Jesus passou por cada um de nós. E confirma ainda a fé deles através de Pedro em Cesareia de Filipe. Há aqui, meus irmãos, uma chamada de atenção para cada um de nós. Quem quiser ser discípulo de Jesus terá que passar também pelos sofrimentos. Não existe cristão ou cristianismo sem cruz para podermos chegarmos à glória. A transfiguração é, em primeiro lugar, é um resplendor de glória divina do Filho de Deus para a salvação de cada um de nós. Jesus convida 3 dos seus discípulos para subirem ao monte, para rezar. E nesse contexto da oração, Jesus transfigura-se na presença deles. Acontece assim esta revelação do sobrenatural da identidade de Jesus. E aparecem ainda essas figuras, como Moisés e Elias. Importante também para compreendermos que Moisés e Elias foram protagonistas de um êxodo muito diferente do de Jesus, mas ao mesmo tempo idêntico, que é a fidelidade total, absoluta a Deus. Moisés e Elias mostram isso para nós e nos convida também a refletir sobre a nossa fidelidade, sobre a nossa adesão à vontade do Pai. E Pedro, como que tenta pará-lo no tempo por essa experiência bonita que estavam a viver e a experimentar. Poderíamos até dizer que teve a tentação de querer permanecer no monte. É bom estarmos aqui, é tranquilo, temos aqui a presença, de Moisés e Elias nesta visão, Jesus em toda a glória, a voz do Pai. Quem não gostava de ficar sempre a rezar e a contemplar? Mas não, Jesus diz que é necessário descer, é necessário ir para dar continuidade a esta missão que é revelada pelo próprio Deus, mostrar a todos quem é Jesus, a sua identidade e, sobretudo,
fazer a vontade do Pai, que é escutar Jesus. Não podemos nos esquecer que não deixa de nos chamar a atenção. O desejo ou a tentação está em cada um de nós, de muitas vezes parar, de cruzar os braços, de ficar, não é, no nosso lugar bom. E muitas vezes não queremos, não é, ultrapassar certas realidades da nossa vida para enfrentar as dificuldades, ou ajudar os irmãos também a enfrentar suas dificuldades, ou ao mesmo tempo de assumir verdadeiramente a nossa identidade cristã para lutar pelo amor, para lutar pela paz e pela justiça dos mais necessitados. Ouvimos sim a voz do Pai. Tanto nessa experiência do Evangelho, como sempre, o Pai está a nos falar que Jesus é o seu Filho muito amado. E Ele nos deu para ser o nosso guia, para ser o nosso mestre, para ser o nosso Senhor. E quantas vezes nós o fugimos? Quantas vezes nós criamos desculpas para não ler ou escutar o Santo Evangelho, a palavra de Jesus? Para não obedecer à vontade do Pai, para mesmo não ir à Santa Eucaristia, ou para ir ajudar alguém que está a precisar mais do que nós? Ouvir a voz do Pai, ouvir o Evangelho, ouvir o Senhor falar para nós, mas também ao mesmo tempo, esse ouvir era assumir na nossa vida a mesma missão de Jesus e dos seus apóstolos. Fazemos a vontade de Deus? Procuramos fazer a vontade de Jesus na nossa vida? Deus nos dá o seu Filho. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, não basta apenas dizer que vou fazer a sua vontade, que vou escutar. A partir de hoje, eu vou escutar o Senhor. A partir de hoje, eu vou colocar os mandamentos do Senhor na prática. Mas quantas vezes nós apenas pensamos ou dizemos por palavras ao vento e não colocamos em prática na nossa vida, no habitual, no cotidiano, para também poder dizer assim, como o profeta Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Peçamos à nossa querida mãe aqui, que aqui se manifestou, e que nos pede também para entrarmos nesta dinâmica do seu Filho, que é a dinâmica da misericórdia, a dinâmica de abraçar a vida dos outros que também precisam de nós, através da oração, através de um compromisso sério com Deus. Vemos que uma das primeiras frases que Nossa Senhora diz aos pastorinhos: quereis fazer sacrifício, né? Quereis ofertar-vos, quereis fazer. Tudo depende do nosso sim, tudo depende também da nossa liberdade diante de Deus, como filhos de Deus. Então, que nossa querida boa mãe nos ensine e nos ajude a sermos fiéis, assim como ela nos sim também ao projeto de seu Filho, que é o projeto do Pai. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje também nós celebramos a jornada de oração pelos cristãos perseguidos. Então, nesta oração que agora vamos nos colocar depois diante do Senhor, nós vamos rezar e lembrar de tantos e quantos que sofrem perseguição por causa do Evangelho, por causa daqueles que querem fazer a vontade de Jesus chegar ao coração de tantos que precisam e que não conhecem. Irmãos e irmãs, invoquemos a Deus nosso Pai, que nos revelou a divindade do seu Filho muito amado e nos mandou escutá-lo, e dizendo: ouvi-nos, Senhor.
para que Deus transfigure a Santa Igreja, peregrina nos 4 cantos da terra, e faça brilhar pela santidade, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus transfigure os homens públicos, os ensine a trabalhar para o bem comum e a promover a paz e a justiça, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus transfigure aqueles que sofrem, os ajude a levar a sua cruz e a seguir os seus passos do seu Filho, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus transfigure o nosso olhar e nos ensine a descobrir dia após dia a sua presença na pessoa dos que sofrem, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus nos transfigure inteiramente e imprima no nosso coração a imagem do rosto de Jesus, oremos, irmãos. Ouvi-nos. Por todos os cristãos perseguidos, para que neste dia sintam de modo particular a comunhão e a ajuda de toda a Igreja, para que se calem as armas, as perseguições e todo o tipo de injustiças e todos possam sentir respeitados nas suas convicções e professar a sua fé sem medo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus transfigure com a sua glória os moribundos e os leve a contemplar na eternidade o rosto de Jesus, o Redentor, oremos, irmãos. E ainda vos pedimos, Senhor, pelo Líbano, por todos aqueles que sofreram aquela tragédia esses dias, perderam seus entes queridos ou que estão enfermos, para que todos encontrem o conforto do Senhor e que a palavra de Deus a eles transmitidas também sinta a fortaleza e a confiança no Deus que está sempre próximo de cada um de nós. Rezemos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e envolvei-nos com a luz santíssima que os apóstolos viram brilhar no Monte Santo, para escutarmos a voz do vosso Filho, imagem e esplendor da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, esses dons pelo mistério da transfiguração do vosso Filho, e com o esplendor da sua glória purificai-nos das manchas do pecado,
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Na presença de testemunhas escolhidas, Ele manifestou a sua glória e na sua humanidade, em tudo semelhante a nós, fez resplandecer a luz da sua divindade, para tirar do coração dos discípulos o escândalo da cruz e mostrar que devia realizar-se no corpo da igreja o que de modo admirável resplandecia na sua cabeça. Por isso exulta a igreja em toda a terra e com os anjos e os santos proclama a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito que vai em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vida, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos
que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, a admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Oremos. O alimento celeste que recebemos, Senhor, nos transforma em imagem de Cristo, que no mistério da transfiguração manifestaste cheio de esplendor e de glória. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. A hora bendiga os objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marta, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós, as vossas famílias, os vossos trabalhos, os vossos projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos uma boa tarde, ide em paz, o Senhor vos acompanhe.